Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai estar abordando o conteúdo de forças e comprimento de ligação. Eu, professor Saulo Luiz Capim, vou estar ministrando aí para vocês esse conteúdo. Tenho aí o suporte de Joatan e Leia aí, dando suporte a Lucas, né, na interpretações aí da fala, nos sinais, né, para que ele possa estar conseguindo compreender bem o conteúdo, tá bom? É, Dentro desse conteúdo que a gente vai estar abordando, vocês vão entender um pouco sobre como a força e o comprimento da ligação ela contribui para a estabilidade da molécula, tá certo? Então, nesta aula, o que é que a gente vai estar compreendendo? Você vai entender o que mantém os átomos unidos na ligação química para formar as moléculas. Então, é a ligação química, ok, mas essa ligação química, para que ela exista, precisa ter uma força e precisa ter um comprimento de ligação adequado, ideal, para que essa molécula possa ser formada, né? Eu costumo sempre dizer que para que uma molécula se forme, essa energia de formação da molécula ela tem que ser menor do que quando os átomos estavam isolados, porque senão a molécula ela não vai se formar, tá bom? Então, as primeiras perguntas que eu faço para vocês é justamente essa: o que mantém os átomos unidos? O que faz com que esses átomos estejam unidos aí, formando essa ligação? Por que cada tipo de agrupamento apresenta propriedades características? Outra pergunta que a gente vai estar trabalhando hoje. Por que persistem os agrupamentos de átomos? Por que esses átomos eles se agrupam e preferem estar agrupados do que isolados? Né? O que acontece quando dois átomos se ligam, dois ou mais átomos se ligam? Então, são respostas que a gente sabe quais são, que a gente já viu os conteúdos anteriores, são respostas que são respondidas pelo efeito da ligação química, né? A ligação química, ela é a força que mantém os átomos e íons unidos nas estruturas químicas, né? Que eu vou chamar de três: molecular, cristalina ou metálica. Então, nós temos três tipos de ligações químicas e que a gente vai estar abordando aqui. Lembrando que esses tipos de ligação são chamados de ligação intramolecular. Intramolecular. Então, as ligações químicas, eu tenho três tipos de ligações intramolecular, certo? O que é que eu chamo de intramolecular? Entre a própria molécula. Ela, né, para se formar, ela precisa formar ligações. E aí, essa molécula formada, ela tem ali ligações entre elas. E a gente tem também um outro tipo de interação da molécula, que ela é uma ligação, ela é considerada como uma interação, que a gente chama de interação intermolecular. A gente chama de ligação intermolecular, porque tem, de fato, a ligação de hidrogênio, que é uma ligação intermolecular. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá é, na, na, na semana que vem, tá certo? Uma ligação química entre dois átomos, ela acontece quando a energia entre os núcleos e os elétrons apresenta uma energia menor que a energia dos átomos separados. Foi o que a gente falou já nas aulas anteriores, né? Então, se você tem aqui dois átomos, certo? Dois átomos de hidrogênio. Eles têm o seu núcleo, que é a parte mais interna, e tem os elétrons na camada de valência, né? Se eu for trabalhar aqui, eu vou ter aqui um X indicando o elétron do hidrogênio com o outro elétron do hidrogênio aqui. Então, esses elétrons, eles irão se ligar, na verdade, vai ocorrer esse compartilhamento de elétrons, né? Esses elétrons, mas só que quando eles estavam isolados, a energia deles ela estava considerada como zero, quando eles estavam aí nos seus átomos isolados, certo? No momento que esses átomos eles começam a se aproximar, então você tem a energia de atração, né? Você tem aí uma força que a gente vai chamar de força de atração, ou também conhecida por coesão. Quando esses átomos começam a se atrair um pelo outro, você vai ter aí um decaimento dessa energia. A gente chama isso de poço de energia, até ele chegar no valor que a gente tem aqui, que é justamente o valor, né, em que ele conseguiu chegar a formar essa molécula. Essa diferença dos átomos
falando para a molécula do hidrogênio, a diferença entre os átomos isolados e no momento que ele forma esse poço de energia para formar a molécula, ela é de menos 458 kJ por mol, ou seja, menos 458 kJ, então mais estável, porque quanto menor a energia, mais estável é a molécula. Então, a molécula, para se formar, ela precisa ter uma energia menor do que quando esses átomos estavam isolados, porque senão não vai ter interesse da molécula se formar, né? Se a energia dela fosse maior do que os átomos isolados. Lembre-se sempre que na natureza, na química e todos os complexos que a gente tem na natureza, sempre tende a buscar a menor energia possível. É como se você estivesse caminhando ou subindo ou caminhando com uma bicicleta, você vai procurar o quê? Um local que tenha menos ladeiras, né? Assim, menos subidas, porque aquela subida vai fazer você gastar mais energia. As moléculas, elas funcionam do mesmo jeito, elas querem economizar energia, então elas não vão ficar gastando energia desnecessária. Então, só para recapitular, a ligação química, nós temos 3 tipos de ligações químicas. Uma ligação iônica, que ocorre por forças eletrostáticas. A gente tem a ligação covalente, que ocorre com compartilhamento eletrônico. E nós temos a ligação metálica, que ocorre com um mar de elétrons, que é uma superposição de orbitais atômicos, tá? Se a gente observar essas imagens, a gente vai ver a diferença de uma molécula, né? Quando ela tem, por exemplo, forças de ligação diferentes. Por exemplo, aqui, a gente tem um retículo cristalino, é a imagem da estrutura 3D do cloreto de sódio, que é o NaCl, tá? E aí a gente tem essa estrutura. Perceba que os átomos, eles estão unidos aqui, ó, formando um retículo cristalino. Isso faz com que a molécula, né, daquela formação daquela ligação, que é a iônica, vai fazer com que haja um rearranjo molecular, fazendo com que essa molécula ela tenha propriedades diferentes, quando comparada com outros tipos de moléculas que não têm um arranjo tão específico como esse. Então, ela forma um cubo, né, um cubo centrado justamente em que os átomos eles estão ali unidos, os átomos de sódio e cloreto, eles estão ali interagindo um com o outro, mas formando um retículo cristalino. Então, isso faz com que, por exemplo, produtos que sejam produzidos com essa substância, elas consigam adquirir uma estabilidade mais sólida, por exemplo, né? Outro exemplo que eu coloco aqui para vocês é o exemplo do açúcar, por exemplo, extraído lá da batata, por exemplo, que é a dextrose. Então, se a gente for observar aqui a molécula do açúcar, né, a dextrose, a gente vai ver claramente que o arranjo dela já é diferente. Você tem átomos de carbono, que são esses átomos mais cinzas, né? E você tem os átomos de oxigênio, ligados aqui, alguns com dupla ligação, como é o caso aqui da extremidade com o grupo aldeído, né? E nós temos outros grupos hidroxila na região da molécula. O que é que isso tem a ver com aquela imagem? A gente observa claramente que quando a molécula ela é formada por um tipo de ligação, que é a ligação de covalente, ela é mais susceptível a rupturas do que quando, por exemplo, a molécula é formada por ligações iônicas. Então, quais são, então, as diferenças entre essas substâncias? O que é que vai diferenciar o açúcar e o sal? São substâncias sólidas? São, mas só que elas têm propriedades diferentes. O sal, por exemplo, o cloreto de sódio, ele tem um alto ponto de fusão, acima de 801 graus Celsius, ele tem alta solubilidade em água e ele conduz condutividade elétrica. Já o açúcar, ele tem baixo ponto de fusão, ele tem alta solubilidade em água e ele não conduz corrente elétrica. Isso é uma característica das substâncias covalentes, não conduzir corrente elétrica, tá? São todas as substâncias covalentes que não conduzem corrente elétrica? Nesse caso, quando a gente fala aqui de tipo de ligação covalente, a ligação covalente ela não vai conduzir corrente elétrica, enquanto que a ligação iônica ela tem essa propriedade. E tem mais, né? O composto iônico, ele tem sim essa ligação iônica, ela vai ocorrer por meio de uma transferência de elétrons de um átomo para o outro. Por exemplo, você tem lá
o átomo de... Você tem lá um exemplo do átomo de sódio, né? Que está o íon, que é um cátion, e o Cl-, que é essa atração. Então, você vai ter uma atração eletrostática aqui, uma carga positiva com a carga negativa formando um dipolo, né? Formando um dipolo. Na verdade, formando um íon dipolo, né? Formando um íon dipolo. Então, isso é o motivo da força que mantém esse composto iônico aí mais, vamos dizer assim, com pontos de fusão mais altos, conduz corrente elétrica, outras determinações que a gente encontra nos compostos iônicos. Já no composto, quando ele é um composto molecular, a ligação covalente, os átomos eles se mantêm fortemente unidos pela relação de equilíbrio entre as cargas, que a gente vai falar aqui, que são justamente os tipos de forças intermoleculares, que a gente tem a dipolo-dipolo, tem a dipolo induzido, também conhecida por forças de London, e tem também as ligações de hidrogênio, né? Por exemplo, por que a gente encontra substâncias em estado sólido, líquido e gasoso? Aí isso já é uma explicação que vai ser por meio das forças intermoleculares. Então, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, que uma ligação química, as propriedades das substâncias, elas indicam a intensidade das ligações envolvidas. Então, isso vai ser responsável por explicar as temperaturas, as mudanças de estado físico, por exemplo. Então, dois parâmetros são fundamentais para que as ligações químicas elas se formem e logo as moléculas sejam produzidas. Quais são esses parâmetros? O primeiro é o comprimento de ligação. Por que isso? Porque é o comprimento de ligação que vai determinar a distância entre os núcleos dos átomos. Então, você tem um átomo isolado, quando ele começa a ser atraído, né? Começa a ter aquele compartilhamento de elétrons, você vai começar a ter uma diminuição desses núcleos. E aí, essa distância de um núcleo de um átomo para outro núcleo do átomo é que vai dar o comprimento dessa ligação. A gente chama isso de distância internuclear, tá? Então, se você tem lá um átomo e um outro átomo aqui, então você tem lá, vamos imaginar aqui um pontinho indicando o núcleo do átomo, tá? Então, se você tem aqui um exemplo, você vai ter claramente o quê? A distância disso aqui, desse núcleo para esse núcleo, certo? É justamente o que a gente vai determinar o quê? Isso vai ser responsável por determinar o comprimento da ligação, que é o que a gente chama de distância internuclear.